Se você acha que Golias era o favorito na batalha contra Davi, você está extremamente enganado. E você sabe por que você pensa assim? É porque você não viu as 3 fragilidades de Golias que Davi enxergou. Eu vou te explicar. Quando Golias desafiou os israelitas, ele estava propondo o que era conhecido como um combate 1 a 1. Essa prática era comum no mundo antigo. Os 2 lados de um conflito tentavam evitar um grande derramamento de sangue em uma batalha aberta, escolhendo cada um guerreiro para representá-los em um duelo. Escolho um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e me vencer, nós seremos seus escravos. Porém, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão, disse Golias, por vários e vários dias. Golias tinha cerca de 2 metros de altura. Para proteger o corpo dos golpes, vestia uma túnica bem elaborada, feita de centenas de escamas de bronze sobrepostas como a de um peixe. A túnica cobria os seus braços e descia até os joelhos, pesando aproximadamente 50 quilos. Ele usava um pesado capacete de metal e possuía 3 armas distintas, todas otimizadas para o combate corpo a corpo. A primeira delas, ele segurava em sua mão uma lança de arremesso feita inteiramente de bronze, capaz de penetrar um escudo ou mesmo uma armadura. Em sua cintura tinha uma espada, como a sua arma principal portava uma lança de curto alcance. Uma corda estava presa a essa lança e um conjunto de pesos permitia que fosse lançada com extraordinária força e precisão. Dá para nós entendermos por que nenhum dos guerreiros de Israel estava se prontificando a enfrentar o gigante, porque ao vê-lo de longe, com seu tamanho e portando todas essas armas, o combate contra Golias, num X1, seria suicídio. Só que o que eles não perceberam era que todo o tamanho de Golias e todo o armamento que ele portava era uma das suas primeiras fragilidades, a qual Davi conseguiu visualizar. Por isso, enfrentou aquele Golias tendo confiança no Deus de Israel. Quais são essas 3 fragilidades que Davi viu em Golias? Compartilhe com você a partir de agora. Antes, toca no botão preto logo abaixo e inscreva-se aqui no canal. Me ajude a atingir os primeiros 1000 inscritos aqui no canal Conectados. Aqui nós temos a primeira das 3 fragilidades de Golias. Golias, ele era um soldado da infantaria. Eu te explico. Os antigos exércitos contavam com 3 tipos de guerreiros. O primeiro era a cavalaria, homens armados a cavalos ou em carros de guerra. O segundo era a infantaria, soldados a pé, usando armadura e carregando espadas, e até mesmo os seus escudos. O terceiro eram os guerreiros de projéteis, ou que nós chamaríamos hoje de artilharia, arqueiros e também fundibulários. Esses usavam uma funda, uma bolsa de couro presa a uma corda. Se colocava nela uma pedra ou uma bola de chumbo dentro, e girava em círculos cada vez mais amplos e rápidos, e depois soltava uma extremidade da corda, arremessando aquela pedra. Um historiador sustenta que os 3 tipos de guerreiro eles se equiparavam, igual o jogo pedra, papel, tesoura. A infantaria, com as suas lanças compridas e armaduras, conseguiriam resistir à cavalaria. A cavalaria, por sua vez, derrotava os guerreiros de projéteis, pois os cavalos se moviam rápido demais para que a artilharia pudesse mirá-los. E os guerreiros de projéteis venciam a infantaria porque o soldado pesado era alvo fácil para um fundibulário lançando projéteis a 90 metros de distância. Golias, ele era um soldado pesado da infantaria. Ele esperava um duelo corpo a corpo com outro soldado da infantaria. Quando o gigante disse: "Vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo", ele queria dizer: "Aproxime-se para que possamos lutar de pé." Quando Saul tentou vestir a sua armadura em Davi, ele estava seguindo os mesmos modos operantes. Porém, Davi não tinha a intenção de respeitar o ritual do combate que Golias esperava. Quando contou a Saul que matou ursos e leões como pastor de ovelha, ele não estava apenas mostrando a sua coragem, mas sugerindo que lutaria com Golias da mesma forma que enfrentou os animais selvagens, como um guerreiro
de projéteis. Diz o texto bíblico que Davi corre em direção a Golias, colocando a pedra em sua funda e girando cada vez mais rápidos, com círculos cada vez mais amplos. E a Bíblia diz, ele lança aquela pedra em direção à testa do gigante Golias, o único ponto vulnerável na armadura daquele soldado. Um especialista em balística das forças de defesa de Israel mostrou que uma pedra lançada por um fundibular experiente atinge a velocidade de 34 metros por segundo. Ele ainda calculou que Davi poderia ter lançado a pedra e acertado Golias em pouco mais de um segundo. Tempo tão breve que o gigante não conseguiria nem se proteger. Afinal, o que Golias poderia fazer? Carregava mais de 50 quilos de armadura e estava preparado para um combate corpo a corpo, no qual poderia se defender dos golpes com sua armadura e contra-atacar com a sua lança. Ele observou Davi aproximar-se primeiro com desprezo, depois com surpresa e por fim com horror, ao perceber que a batalha que ele estava esperando já estava perdida. Veja o que disse Davi: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Todos saberão que não é por espada ou lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Percebe que Davi menciona a espada e a lança de Golias duas vezes, como que para enfatizar o contraste entre eles. Ele pega uma pedra no alforje, e a essa altura ninguém duvidaria da vitória de Davi. Já iremos ver a segunda fragilidade, e se você ainda não se inscreveu, eu peço para você, toque no botão preto, inscreva-se e deixe o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho no canal Conectados. A segunda fragilidade de Golias está relacionada ao seu problema de visão. Saul e os israelitas acham que sabem quem é Golias. Eles o avaliam e tiram conclusões precipitadas. A verdade é que o comportamento de Golias é um pouco estranho. Supõe-se que ele seja um guerreiro poderoso, mas não está agindo como tal. Ele desce até o vale acompanhado de um auxiliar, um servo caminhando à sua frente, portando um escudo de proteção. Eu preciso te lembrar que portadores de escudo, nos tempos antigos, acostumavam acompanhar os arqueiros nas batalhas, porque o soldado com um arco e flecha não tinha mão livre para carregar qualquer outro tipo de proteção. Mas por que Golias, um homem que pede o combate corpo a corpo, precisa ser ajudado por um terceiro que carrega o seu escudo? Além disso, por que ele diz a Davi, venha aqui? Porque o gigante não pode ir até Davi. O relato bíblico enfatiza também a lentidão com que Golias se move, o que é uma descrição estranha para alguém considerado um herói da guerra, alguém com uma força infinita. De qualquer modo, por que Golias não reage bem ao fato de Davi descer ao morro, sem espada, escudo ou armadura? Ao ver Davi, sua primeira reação é sentir-se insultado, quando deveria estar aterrorizado. Muitos especialistas médicos e até mesmo Rodrigo Silva, em seu canal, diz que acreditam-se que Golias tenha uma doença chamada de gigantismo, uma doença causada por um tumor benigno que causa uma superprodução do hormônio do crescimento humano, o que explicaria o tamanho extraordinário de Golias. Além disso, um dos efeitos colaterais mais comuns são os problemas de visão. Tumores pituitários podem crescer a ponto de comprimirem os nervos ópticos. E por isso, pessoas com essa doença com frequência sofrem de uma visão severamente restrita, ou também conhecido como visão dupla. Porque Golias foi conduzido ao vale por um auxiliar. Porque o auxiliar era o seu guia. Porque ele avança tão devagar. Porque o mundo à sua volta é um borrão. Porque leva tanto tempo para entender que Davi mudou as regras da batalha. Porque só o vê depois que ele se aproxima. Vem aqui e darei a carne às aves do céu e aos animais do campo, exclama ele. E nesse pedido existe um sinal de vulnerabilidade. Preciso que venha a mim, senão não consigo localizá-lo. E depois vem a aparentemente inexplicável.
Por causa sou um cão para que venha contra mim com pedaços de pau. Davi possui um único pau em sua mão. Golias vê dois. O que os israelitas viram do alto da montanha foi um gigante intimidador. Mas na verdade, o que dava ao gigante o seu tamanho também era a fonte da sua maior fraqueza. Existe uma lição importante que podemos extrair aqui. Os fortes e poderosos nem sempre são o que parecem. Davi, fortalecido pela coragem e pela fé, foi correndo em direção a Golias. O gigante estava cegado para a aproximação e então foi derrubado. Um homem grande e lento demais, com uma visão borrada, incapaz de compreender que o jogo havia virado. A terceira fragilidade de Golias era a ausência de Deus em sua vida. Golias zomba do Deus de Israel. Davi honra ao Deus de Israel. Eu ministro algo de Deus para o seu coração. Você e Deus são maioria. Pode 1000 se levantar de um lado, 10.000 do outro, mas em Cristo Jesus você não será atingido. Para mim, a terceira fragilidade de Golias foi a que mais Davi se aproveitou. Porque enquanto Golias zombava de Deus, Davi disse: eu vou honrar a Deus. Pois Davi disse: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Algumas ideias desse vídeo foi baseada nesse livro aqui, Davi e Golias. Eu gostaria de saber muito a sua opinião sobre a possível deficiência visual de Golias. Nós podemos encontrar, de acordo com o contexto bíblico, algumas evidências dessa deficiência, ou o escritor desse livro teve um delírio em sua explicação. Eu trouxe esse estudo para trazer essa informação para você e eu quero a sua opinião acerca disso. De uma coisa eu tenho certeza: um gigante é tudo aquilo que parece ser maior do que você. Mas de uma coisa tenha certeza: ainda que seu gigante seja realmente enorme, Deus te vê maior do que esse gigante. E você sabe porque os soldados de Israel não enfrentaram Golias? Porque eles viam a Golias. Mas você sabe porque Davi enfrentou ao gigante Golias e venceu? Porque enquanto eles viam Golias, Davi via a Deus. Eu te espero nesse próximo vídeo. Forte abraço, eu sou Wagner Mello e você esteve em mais um estudo da Palavra de Deus.